Olá meninos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar de um assunto muito relevante para a gente, que são as conjunções, né? Quando você for elencar lá os seus assuntos mais relevantes, aqueles que você acha que você deve, aos quais você deve mais se dedicar no seu estudo, eu sugiro muito que você coloque lá as conjunções, porque elas têm um papel muito relevante para a gente na escrita e interpretação de textos, né? Por que eu estou falando isso? Olha só, pense que conjunções são palavras que conectam orações, né? Portanto, elas conectam ideias. Orações apresentam uma ideia. Então, elas conectando orações, elas estão conectando ideias e estão criando relações lógicas entre essas ideias dentro de um texto. Se a gente não conectasse as nossas ideias do texto utilizando conjunções, elas ficariam muito fragmentadas, né? E as relações lógicas acabariam se perdendo, ou talvez você deixasse para o leitor fazer as próprias relações lógicas. Aí ele corre o risco de fazer uma relação que você não está querendo que ele faça, né? Vamos supor então que a gente coloque, vamos pensar aqui numa conjunção aditiva, que é o e, né? Vamos supor que no seu texto você escreva as seguintes orações: o governo federal precisa transferir os recursos para as prefeituras. Ele deve fiscalizar a ação dos prefeitos. Lá no meio entre essas duas orações você não colocou nada, você colocou um ponto final. Mas você poderia ter colocado uma conjunção aditiva, uma conjunção para dizer que esta oração se soma a esta oração. Que o governo federal tem que fazer isso e também tem que fazer aquilo, né? Tem duas coisas para o governo federal fazer, né? Quando você faz esse tipo de construção, você está determinando que há uma relação lógica de soma. Se você não fizesse essa determinação, talvez seu leitor achasse que fosse uma relação de exclusão, por exemplo. Aí ele achar que o governo federal precisa transferir e vamos supor que ele crie lá a relação contrária, de que ele deve fiscalizar a ação dos prefeitos. Ele não deve fiscalizar, talvez. Enfim, é muito importante a gente colocar conjunções para determinar que tipo de relação lógica nós estamos criando, ok? Aqui você está deixando claro que está dando duas atribuições para o governo. Isso me fez lembrar da nossa querida redação do Enem. Lá na redação do Enem, a coesão textual ela aparece como uma competência 4 que vale 200 pontos para a gente. E deixa eu contar um segredo para vocês. Os corretores do Enem, para te dar ponto aqui nesta competência 4, eles olham quantas conjunções você utilizou, né? Se você tiver usado poucas conjunções no seu texto, ele vai te tirar ponto, né? Se você não começar dois parágrafos do seu texto com conjunção, você perde ponto. Se você não colocar pelo menos duas conjunções lá dentro do seu texto, lá dentro do parágrafo do seu texto, você perde ponto. Perguntem para a Manu, ela vai falar, ela vai concordar comigo. Talvez ela vai dar mais detalhes dessa história que eu não tenho. Mas a Manu, que é especialista no assunto, ela sabe o tanto que conjunções são relevantes para o seu texto, ok? Então, use conjunções para criar uma linha argumentativa. Como assim criar uma linha argumentativa, professor? Pense o seguinte, né? X é Y. Coloca aí na sua cabeça qualquer coisa que você quiser, né? Mas pois Z é W. X é Y. Não interessa a relação que você está criando, sempre que você coloca esse pois aqui, ó, você está dizendo que X é Y porque o Z é W. Você está criando uma relação lógica de que uma coisa é outra coisa por causa de outra coisa ser outra coisa. Então, você cria essa relação lógica de explicação. Por que uma determinada coisa funciona, de conclusão, por que uma determinada coisa funciona da outra, tendo em vista essa outra coisa. Quando você usa condições, você está criando relações. Quando você usa um mas, você está querendo dizer que ó, o x ele é y, mas o x ele não é o w, né? Mas, então, usar pois, usar mais, constrói no seu texto uma linha de raciocínio, mostrando onde você quer chegar. Pega qualquer assunto que você quiser aí, encaixa no x, y, z, w ali, que você vai entender a história, né? Uma coisa é outra coisa por causa dessa aqui e tal, né? Mas não é isso. Então esse tipo de relação é construída a partir de conjunções, que são palavras invariáveis. Não existe plural de mas, não existe plural de pois, não existe plural de porquê, né? Ok? Bom, e aí,
sempre pense que as conjunções elas são classificáveis. Existe um conjunto de conjunções, né, que podem ser classificadas em diferentes grupos, né? Você não tem que ficar decorando, qual é a classificação de cada conjunção, mas é importante que você entenda que tipo de relação que aquela conjunção ali produz, ok? Qual é o papel dessa conjunção naquele contexto que ela foi pregada, né? Como assim, qual é o papel? Bom, algumas conjunções servem para adicionar, né? A conjunção aditiva, ela adiciona, uma ideia a outra. Quando você fala assim, por exemplo, né, ó, aqui, ó, aditiva. Quando você fala, como o exemplo que eu dei, os prefeitos devem fazer isso e aquilo, né? Os prefeitos devem, os governadores devem fazer o lockdown, mas não só devem fazer o lockdown, mas também devem distribuir kits médicos para os trabalhadores, né? Então fazer uma coisa e outra, está deixando claro que você vai fazer duas coisas, ok? Isso cria uma relação de adição, né? Por outro lado, a gente poderia criar uma relação adversativa, né? Quando você diz assim, né? Quando você diz assim, não obstante os níveis reduzidos de processamento de carne, à medida que a escassez de mão de obra aumentava, as vendas decadentes de restaurantes levaram ao aumento do estoque e na disponibilidade de exportação, o que também pesou sobre as cotações das carnes. Então, você está querendo dizer que os níveis reduzidos de processamento de carne, né, os níveis de processamento de carne foram reduzidos. As vendas decaíram, né? Então, não obstante o nível de processamento, a venda decaiu. Aconteceu uma coisa, mas aconteceu outra, né? Uma coisa que se opôs à outra, né? Produziu menos carne e a venda decaiu, mas o estoque aumentou. Produziu carne, a venda decaiu, mas o estoque aumentou. Porque se você reduz a produção de carne, você pensa, o estoque vai diminuir, porque está diminuindo a produção. Não, mas o estoque aumentou. Então, essa relação de oposição a gente chama de adversativa. E uma conjunção como não obstante, por exemplo, cria essa relação de oposição, né? A mesma coisa quando eu emprego dessa forma. E o que esperam eles do fim da vida? Uns doentes terminais, outros ainda muito ativos. Esse é um texto sobre idosos. Segundo a economista Ana Amélia Camarano, 67 anos, o Brasil é um cenário macabro para cuidados de fim da vida das pessoas que morrem no país. Então o Brasil é um lugar ruim para idosos, né? Falta de sensibilidade com relação às necessidades de cuidados com quem está em sofrimento. Estudos de 2010 apontam que o Brasil é o terceiro pior lugar do mundo para morrer, atrás da Índia e de Uganda. Em 2015, porém, o Brasil esteve no 42º lugar e Uganda passou à frente. Então, olha só, Uganda passou à nossa frente em um lugar para ser idoso. É melhor ser idoso em Uganda que no Brasil, né? O que significa? Olha, quando ele diz assim, o Brasil era o 42º lugar, né? Só que piorou, né? Mas piorou. Era uma coisa, agora já não é mais essa coisa, mas piorou. Foi para 43º, ok? Bom, então esse tipo de conjunção, como o porém, cria uma relação adversativa, né? Algumas conjunções, elas criam relações alternativas, né? Uma coisa ou outra, né? Dá duas opções, é o contrário lá da soma, que faz as duas ao mesmo tempo. Então diga assim, o governo de São Paulo divulgará um plano para a flexibilização de quarentena no estado. Ainda não está claro se elas serão mesmo implementadas ou se as medidas de distanciamento serão até mesmo endurecidas em algumas regiões, né? Então a quarentena vai aumentar ou diminuir? Ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir, né? Esse ou cria uma relação alternativa. Ou então você pode falar assim, tem hora o governo diz uma coisa, hora o governo diz outra. Então, fala A, depois fala B, hora isso, hora aquilo. Isso é uma relação alternativa entre as ações. Então, é uma relação alternativa entre as ações, portanto, construída a partir de conjunções alternativas, ok? Existem algumas conjunções que são conclusivas, né? Então, quando eu digo assim, Deus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por conseguinte, criou as mães. Olha que frase bonita para você mandar para sua mãe aí
no Dia das Mães, hein? Olha só, Deus não poderia estar em todos os lugares, logo ele criou as mães. Assim ele criou as mães. Quer dizer, conclusão, Deus teve que criar as mães. Então, por conseguinte, dá uma ideia de conclusão, né? Uma outra conjunção conclusiva, conectando orações para dar ideia de conclusão, né? Uma das fake news que viralizaram nas últimas semanas mostra justamente uma mulher que estaria carregando um caixão nas pontas dos dedos. Nos comentários da imagem diziam que o caixão estava vazio, por isso ela não precisaria fazer esforço. Então, o caixão estava vazio, logo ela não precisa fazer esforço, né? O caixão estava vazio, logo ela não precisava fazer esforço. Mas isso é obviamente uma fake news, né, gente? A agência Lupa, que é a maior agência de checagem de fatos do Brasil, falou. A agência Lupa, porém, mostrou que a imagem foi modificada. A original, óbvio, né, gente? Não tem ninguém deixando caixão vazio aí só para parecer que está tendo mais mortes, não. Pelo amor de Deus, né? A original, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, foi cortada para esconder que o caixão estava apoiado sobre uma mesa improvisada, né? Muito bem. Algumas criam relações explicativas. Elas explicam por que se chegou a uma determinada conclusão. Eu digo assim, o prefeito deve estar preocupado com a situação dos seus hospitais, pois não tem apontado para nenhuma flexibilização do isolamento da cidade. Olha, como o prefeito não tem apontado nenhuma flexibilização, ele deve estar preocupado, né? Então o prefeito deve estar preocupado, pois ele não está flexibilizando, né? Então isso criou criou uma relação explicativa. Explica porque que você concluiu essa ideia aqui, né? Algumas dão uma ideia de causa, né? Mostra a causa de algum acontecimento. É muito importante ter lá na sua redação que você dê a causa daquelas conclusões que você está chegando, né? O que tivemos de redução com luz ou água não traz uma economia para a escola, porque essas contas representam 0,75% do nosso orçamento mensal. Além disso, tivemos outros gastos com as aulas à distância, diz Mauro Aguiar, diretor do Colégio Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo. Então ele está falando, ó, água e luz reduzir no impacto, porque a água e luz é menos de 1% do orçamento da escola. Então, economizar água e luz para a gente não está fazendo diferença na pandemia, né? Os gastos principais não mudaram, até aumentaram porque teve que contratar online. Então, a explicação, quer dizer, a causa de água e luz não aumentar a economia da escola, né? Não aumentar, não trazer a economia para a escola, né? Os entes regionais e locais não podem ser alijados dessa batalha, porquanto têm a obrigação de tomar as medidas necessárias para enfrentar a doença. Aí, ó, você nunca ouviu essa expressão por quanto, tá? Mas pode usar aí no seu texto para ficar bonito. O que significa por quanto? Significa por quê, né? Então, os entes regionais e locais não podem ser alijados dessa batalha porque têm a obrigação de tomar as medidas necessárias para enfrentar a doença, né? Porque têm a obrigação de tomar. Porque a causa de eles não poderem ser alijados dessa batalha, serem retirados dessa batalha, ok? Existem algumas conjunções que criam relações concessivas, e essa eu adoro, né? Eu adoro usar um embora, acho tão bonito, acho que você deveria usar na sua redação do Enem também. Você coloca lá embora não haja sinal de amor entre Guns N' Roses e Casa Branca, uma de suas músicas, Live and Let Die, desculpa, sofreu, acho que talvez tenha escrito errado, não, é isso mesmo, tocou nas caixas de som no início desta semana, enquanto o presidente Donald Trump visitava uma fábrica de máscaras na Arizona. Então fala assim, embora não haja sinal de amor, né, mesmo não tendo uma coisa, tenha outra, né? Você mostra um pedacinho da história e mostra outro pedação da história, né? Faz essa concessão, né? Utilizando uma coisa como embora, por exemplo, né? Sintomas como dificuldade para se alimentar, dor pélvica ou abdominal, sangramento vaginal anormal, mudança no hábito intestinal, fadiga extrema e perda de peso, embora associados também a outras doenças, são alertas importantes para um diagnóstico mais precoce. Embora associados a uma doença, são associados a uma doença, mas também embora associados a uma doença, são associados a outra, né? E algumas conjunções são condicionais, elas criam relação de condição, quer dizer, se uma coisa acontecer, acontecerá outra, né? Como por exemplo, né? Se eu for bem na prova, eu vou passar de ano, né? Então a oração, ó,
Entre as propostas estão a proibição do aumento da taxa de juros no primeiro ano em que a conta é aberta e a concessão de cartões a jovens com menos de 21 anos, salvo se ele comprovar a capacidade de pagamento ou o contrato for assinado por um responsável. Então, tem uma condição, mas se comprovar a capacidade de pagamento, né? Então, se, caso aconteça essa coisa, estou criando uma relação de condição, para não vincular uma coisa totalmente à outra, você cria um se você fizer isso, eu faço aquilo, né? Então, é uma conjunção também muito importante para o desenvolvimento de estratégias do seu texto, né? E agora, uma que você tem que usar com certeza no seu texto, na sua redação do Enem, você vai ter que usar uma conjunção conformativa, senão você não vai tirar total. Por que você deve usar uma conjunção conformativa? Porque com conjunções conformativas, nós fazemos citação de outras pessoas, das ideias de outra pessoa. É quando você diz assim, segundo Cássio Moura, né, conforme disse o filósofo tal, né, Cássio Moura. Não, isso não pode citar na prova não, né, mas ou então em outras situações, para que você vai produzir uma prova para aquilo que você está falando, né? Você está afirmando uma coisa, tem que provar, né, no texto argumentativo. E onde você vai tirar a prova? Em algum documento, em algum filósofo que falou aquela mesma ideia. Então, conforme a denúncia, a passagem aérea foi paga com o cartão de crédito de Lira. A Folha localizou o ex-assessor por telefone, mas após a reportagem se identificar, já encerrou a ligação. Então, conforme a denúncia, tal coisa aconteceu, né? Estamos falando de cenários de elevação de 5,4 centímetros por ano neste século, segundo estudos conduzidos pelo físico e meteorologista José Moreira. Então, você está citando um estudo no seu texto, segundo tal coisa, né? Atualmente, lidamos com mercados artificiais, onde são negociadas mercadorias que não foram geradas para serem vendidas, como o meio ambiente, segundo o filósofo austríaco Karl Polanyi, segundo o filósofo austríaco. É o filósofo que está falando isso. Então, colocar um segundo, um conforme, né, um consoante o filósofo austríaco, gera no seu texto uma argumentação muito relevante, que é citar algum filósofo, ou algum documento, ou alguém que disse algo relevante e que concorda com você, né? Bom, vamos ver aqui, existe também algumas conjunções que são consecutivas, né? Elas mostram as consequências de alguma ação, né? Então, não abandonou seus ideais, de modo que acabou concretizando. Então, ele não abandonou os ideais. Consequência, ele concretizou os ideais dele, né? Então, não abandonou os ideais, de modo que, né? Então, produzindo uma consequência. O fato é que a ajuda se faz necessária, tanto que, então, a consequência da ajuda ser necessária é que, tanto que, filas se formaram dia e noite às portas de agências da Caixa Econômica, com cidadãos buscando um auxílio emergencial porque perderam renda devido à pandemia. E aqui também a gente tem uma oração causal, uma conjunção causal. Perderam a renda e a causa de eles buscarem auxílio. Estão buscando auxílio porque perderam a renda, ok? Então, uma outra conjunção que vai ter que aparecer no seu texto da redação do Enem, com certeza, senão você não vai tirar total, é uma conjunção final. Porque lá no quarto parágrafo do seu texto, ou no último parágrafo do seu texto, em que você vai apresentar uma proposta de intervenção, um dos 5 itens que tem que ter na sua proposta não é a finalidade daquilo que você está propondo. Então, como é que você vai colocar a finalidade do seu texto? Você vai explicitar para o corretor que você está colocando ali uma finalidade utilizando uma conjunção final, né? Então, assim, para que, a fim de que, né? Você coloque no seu texto, para que, a fim de que. Isso é obrigatório, ok, galera? Para se manter nessa lógica do cinismo político, induz ao imaginário popular a arte do disfarce e de moralizar o espaço público, a fim de que a massa, então para que a massa, com o objetivo, com a finalidade de que a massa passa a assumir a cultura da injustiça social como uma questão de naturalidade, né? Existem algumas que são proporcionais, existem conjunções que são proporcionais, criam uma relação de proporção entre uma ideia e outra, né? Então, o cotidiano hábito de partilhar a refeição ganhou um novo sentido quando, durante a Revolução Francesa, os aristocratas perderam a cabeça e os renomados chefes que preparavam seus banquetes, o emprego. Para garantir o sustento, os mestres cucas tiveram a ideia
de transplantar suas receitas para a cozinha de estabelecimentos, onde qualquer pessoa poderia sentar-se à mesa, degustar os quitutes e pagar um preço pré-determinado, que começou alto para poucos, mas se democratizou à medida que o conceito foi alcançando bairros populares. Então, se democratizou à medida que o conceito foi alcançando bairros populares. O conceito alcançou bairros populares à medida democratizou. Se não tivesse alcançado, não democratizaria. Então é uma relação de proporção. Está aumentando um, está aumentando o outro, né? Eles estão caminhando juntos. Então, à medida que cria uma relação de proporção. É muito importante você usar isso na sua redação, dependendo do tema, né? À medida em que o isolamento foi ampliando, o controle da doença foi taranã, né? Você vai colocar uma coisa na outra, né? Algumas conjunções indicam tempo, né? Elas são poucos usadas na redação do Enem, talvez, mas dependendo, também vão aparecer, né? Para dizer que uma situação aconteceu num determinado momento. Então, né, eu digo assim: mal o carrinho de montanha-russa chegou a um platô e lá estava a queda vertiginosa. Mal eu cheguei aqui, já comecei a cair, né? Então, mal, né? Aqui no momento em que eu cheguei, aconteceu, né? Quando o aluno entrou, o professor já tinha começado a aula, né? Mal o professor começou a aula, o aluno fez uma pergunta. Então, no momento que uma coisa aconteceu, a outra aconteceu, né? E agora existem duas conjunções que eu queria chamar muito a atenção de vocês, que são as conjunções integrantes, principalmente uma delas, por isso eu deixei para o final. A conjunção integrante se, quando você fala sim, né? Bruce disse que atirou-se para o universo e pensou se deveria mesmo existir. Pensou se, né? Pensa, aí bota a palavrinha se, quem pensa em alguma coisa, aí você bota a conjunção se para falar o que você pensou, se o que você pensou foi uma oração também, uma ação. Então ele pensou se iria fazer tal coisa. Ele pensou, vou fazer tal coisa. Então pensou se iria fazer tal coisa. Pensa que a conjunção integrante funciona mais ou menos como dois pontos que você nunca vai errar. O que, por exemplo, recentemente nós vimos o que como um pronome relativo. E é muito comum os alunos confundirem que, pronome relativo, com que conjunção. Provas adoram colocar essas pegadinhas. Que pronome, que conjunção. Como é que você vai descobrir se um que é um pronome ou uma conjunção? Finja que o que é um dois pontos. Se funcionar o dois pontos ali, o que ali é uma conjunção. Quer ver? Quando a gente diz assim, ó, nessa quinta, Taik disse que a substituição não será definitiva. Não dá para colocar um dois pontos aqui? Tipo, Taik disse, dois pontos, a substituição não será definitiva. Esse que, né, que parece estar no lugar de um dois pontos, chama-se conjunção integrante. Não confunda com o que, pronome relativo. Quando falo assim, Cássio, que é professor de português, não dá para colocar um dois pontos aí. Cássio, dois pontos, professor de português, não faz sentido isso, né? Então, o que, pronome relativo, é diferente do que conjunção integrante, e isso é uma pegadinha muito comum de provas, uma questão muito comum de provas. Queria que vocês ficassem atentos a isso. Combinado? Vamos ficando por aqui, essa aulinha sobre conjunções, e na próxima aula ao vivo eu espero tirar todas as dúvidas de vocês, caso vocês as tenham, ok? Um grande abraço!